Bom dia, irmãos. Irmãos, nós estamos dando sequência aos estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, os irmãos devem abrir em Atos 10. Nós vamos terminar hoje o discurso de Pedro no dia em que o Evangelho chegou aos gentios, no dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Atos 10, 34 a 43. Os irmãos têm acompanhado aí, Atos 10, 34 a 43, os irmãos têm acompanhado aí o nosso esboço. É um esboço simples, fácil de guardar, que fala de um momento extremamente importante, que é o momento em que o Evangelho chega aos gentios e o Espírito Santo é dado aos gentios, mostrando que os gentios também fariam parte da comunidade da fé. Os judeus tinham preconceitos raciais, os judeus tinham barreiras, inclusive ligadas ao cerimonialismo judaico, porque eles consideravam os gentios impuros do ponto de vista cerimonial. Consequentemente, isso tinha relações também com a raça, porque os gentios eram não judeus, eram de uma outra etnia. Então havia essa barreira, esse preconceito, esse distanciamento. O Senhor, então, fez com que o Espírito Santo descesse visivelmente sobre os judeus em Atos 2, cumprindo a promessa do Senhor. Como os samaritanos eram um povo misto, era um povo mestiço. Os samaritanos viviam na parte norte de Israel, na parte central de Israel, no que outrora havia sido chamado de o Reino do Norte, ou Israel propriamente dito, pertencendo ali às 10 tribos que não permaneceram fiéis à casa de Davi. Esse reino, o Reino do Norte, em 722, foi invadido pelos assírios. E os assírios deportaram as 10 tribos de Israel. O Reino do Norte foi deportado no século VIII, no ano 722. E as pessoas que ficaram ali, eles só deixaram algumas pessoas ali, pessoas bem pobres, e trouxeram outros povos de outras regiões e trouxeram para viver ali. Esse povo então se misturou com os judeus remanescentes do Reino do Norte e surgiu então uma raça mestiça. Essa raça mestiça eram os samaritanos, chamados de Am-Haaretz, o povo da terra, eram os samaritanos, e eram vistos como talvez até piores do que os gentios, porque não eram judeus puros, eram judeus mestiços. Então, o Senhor Jesus, sabendo desses preconceitos judaicos todos, contra os samaritanos, contra os gentios, contra qualquer outra pessoa, ele fez com que a igreja surgisse sem esses preconceitos. Ele fez com que a igreja surgisse de tal modo que todos pudessem testemunhar que o Espírito Santo não faria distinção de pessoas. Então, por isso, no livro de Atos nós temos 3 Pentecostes. Temos o Pentecoste judaico, em Atos 2, temos o Pentecoste samaritano, em Atos 8, quando o Espírito Santo é dado aos samaritanos, e agora aqui o Pentecoste gentio, quando o Espírito Santo é dado aos gentios. Qual era o objetivo disso? Mostrar, olha, dentro do judaísmo, até existem preconceitos, separações, uma grande barreira entre os homens, mas na igreja de Cristo não será assim. Na igreja de Cristo, todos serão vistos com igualdade. Em Cristo não há escravo nem livre, homem nem mulher, judeu nem gentio. Todos pertencem a uma nova etnia, uma etnia espiritual. É o novo homem, criado segundo Deus, para a sua glória. É isso que a igreja deveria entender. Esse foi o objetivo dos 3 Pentecostes. Os 3 Pentecostes tiveram por propósito transmitir essa ideia. A igualização, a equalização de todas as raças, por assim dizer. Eu não gosto dessa palavra raça. De todas as etnias, equalizando tudo, igualizando tudo, colocando todos no mesmo nível, mostrando na igreja não haverá pessoas com privilégios, com status espiritual superior. É isso que é perigoso hoje em dia. Hoje em dia, pegaram esses textos de dons, dos dons do Espírito Santo e transformaram no oposto.
no avesso disso. E dizem assim: eu fui batizado com o Espírito Santo, aquele lá não foi. Fizeram isso com esses textos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, aquele lá não foi. Então eu pertenço a uma classe superior de crentes. Aquele lá é de uma classe inferior. Como eu pertenço a uma classe superior, eu posso ser pastor, eu posso exercer certos cargos, aquele lá ainda não. Aquele lá não foi batizado com o Espírito Santo ainda. Aquele lá é de uma classe inferior. Pegaram esses textos, cujo objetivo era igualizar todos, e transformaram no avesso disso. Então, nas igrejas desviadas aí da verdade do Evangelho, existem duas classes de crentes. Nessas igrejas que nós vemos por aí, há duas classes de crentes: os batizados pelo Espírito Santo e os que não foram batizados pelo Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é uma blasfêmia contra a Igreja Santa. Isso não existe. Na palavra de Deus nós vemos, Deus equalizou todos. Ele deu evidências claras do Espírito Santo chegando sobre os gentios, evidências claras do Espírito Santo chegando sobre os samaritanos e evidências claras do Espírito Santo chegando sobre os gentios. Não há diferença. Todos os que creem em Cristo recebem o Espírito Santo. Todos, não havendo distinção entre ninguém. Ninguém na igreja é superior espiritualmente a ninguém. Em Cristo não há distinções. Todos desfrutam do mesmo status espiritual de herdeiros, de filhos lavados, regenerados, habitados pelo Espírito Santo, selados por Ele, batizados por Ele, todos, sem exceção. Se você crê em Cristo, você é batizado, selado, lavado, regenerado. Todas essas obras do Espírito Santo que a Bíblia fala referentes ao crente, tudo isso aconteceu com você quando você creu no Evangelho. Então não creia em invenções, em novidades que a igreja cristã ao longo da história nunca aceitou. Só no século XX essas bobagens começaram a entrar aí para o meio evangélico. Muito bem, irmãos, nós temos visto aí o esboço. Está aí o esboço já? Está na mão aí já, né? Deu tempo aí. Olha aí, nós vemos aí, aprendemos nos versículos 34 a 36, nós aprendemos sobre a universalidade da graça salvadora de Deus. Aprendemos sobre isso, nós lemos aí os versículos 34, 35 e 36. Diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, nesses 3 versículos, nós aprendemos isso: a universalidade da graça salvadora de Deus. Ou seja, a graça salvadora de Deus não escolhe um grupo étnico específico. A graça de Deus é proclamada e oferecida a todos os homens. Não significa que todos os homens serão salvos. Para que o homem seja salvo é necessário crer. Mas ela é oferecida a todos sem distinção. Nós podemos oferecer essa graça, apresentar essa graça a qualquer ser humano, porque ela não é propriedade de uma elite espiritual. Não. Ela é proclamada, ela é anunciada, ela é oferecida a todas as etnias que há, e homens de todas as tribos, raças, línguas e nações são salvos pela fé nessa graça, nessa mensagem, sem que haja distinção entre eles. Então nós aprendemos isso aí já faz tempo. Agora nós estamos aprendendo sobre a história da graça salvadora de Deus, que é o segundo item que vem aí. E essa história da graça salvadora de Deus tem um personagem central. E é aqui que entra o discurso de Pedro aos gentios. Os irmãos sabem, Pedro está na casa de Cornélio. Ele foi lá conduzido por Deus. Foi ele, juntamente com 6 irmãos judeus. Pedro mais 6 crentes judeus foram até a casa de Cornélio, orientados ali por Deus, foram buscados. Cornélio teve uma visão e enviou 3 homens a Jope para buscar Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro teve uma visão do lençol ali, e o Senhor disse a ele: olha, vá com os homens que vão chegar aí no seu portão, vá com eles, porque não tema ir com eles, estar com eles. E Pedro então foi, e chegaram até a casa de Cornélio em Cesareia. Chegando lá então, Pedro entrou na casa dos gentios, coisa que era proibido para um judeu fazer. O judeu não entrava na casa de um gentio, o judeu não comia com o gentio, não tinha comunhão nenhuma com o gentio.
porque o gentio era considerado impuro, e ele tinha esses preconceitos, mas por causa da visão do lençol, que ele viu lá, e Deus disse a ele, para ele não considerar impuro o que Deus havia santificado, ele entrou na casa ali dos gentios e entendeu a lição, e então agora ele começa a pregar, e a pregação dele vem agora, nos versículos que nós temos aí diante de nós aí, versículos 37 a 43, é um sermão curtinho, porque ele não conseguiu terminar. Antes dele terminar, os gentios já creram, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então, nós estamos olhando para esse sermão e vendo aí nesse sermão quem é o personagem central e vendo como é que se prega o Evangelho. Pedro está pregando o Evangelho. Nós temos que aprender a pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho tem que ser desse jeito que nós vemos aqui. Então vejam aí, versículos 37 em diante, até o 43, é a pregação de Pedro. Ele fala assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, esse é o sermão de Pedro, e estamos aprendendo com o sermão de Pedro como evangelizar alguém. Nós aprendemos aí, os irmãos viram, que nós aprendemos que Jesus é o personagem central dessa história, a história da salvação, a história da graça salvadora, e ele é apresentado em primeiro lugar, versículos 37 e 38, ele é apresentado em primeiro lugar como o ungido. É assim que Pedro apresenta Jesus de início, ele é o ungido. Ele é aquele ele é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Ele é o Messias. Em hebraico, Messias significa ungido. Ele é ungido. Ele é aquele de que fala Isaías no capítulo 61. Que livraria o seu povo da opressão do diabo, curaria enfermos, ressuscitaria mortos, daria vista aos cegos. Ele é esse personagem. Os gentios que estavam ali assistindo, pelo menos Cornélio, era um prosélito, não chegava a ser um prosélito, era um temente a Deus, era alguém que frequentava a sinagoga, era alguém que conhecia a palavra de Deus no Antigo Testamento, e ele então sabia do que Pedro estava falando. Pedro estava falando do Messias de Isaías 61. Ele estava dizendo, olha, Jesus de Nazaré é esse personagem, ele é ungido. Isaías 61 fala de alguém que seria ungido pelo Espírito Santo para realizar essas obras, para fazer o bem, para curar pessoas, para libertar os cativos do diabo. E Jesus de Nazaré andou aqui por 3 anos fazendo essas coisas. Ele é o Messias prometido em Isaías 61. E aprendemos isso aí. Depois aprendemos, Pedro fala, que Jesus é o rejeitado. E aí entra um ponto central na pregação do Evangelho. Nós não podemos pregar o Evangelho sem falar disso. Jesus é o rejeitado. Como ele foi rejeitado? Ele foi pendurado num madeiro. Quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que dizer isso. Jesus foi crucificado. Nós pregamos a cruz de Cristo. Esse é o centro da nossa pregação. A cruz de Cristo. Os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. O que nós oferecemos para eles? Sinais ou sabedoria? Nenhuma das duas coisas. Sabedoria é filosofia. Nós não oferecemos nem sinais, nem filosofias. Paulo fala, os judeus pedem sinais, milagres e eventos portentosos. Os gregos pedem filosofia, raciocínios bem elaborados e profundos. Nós não oferecemos isso para as pessoas. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura
para os gentios. É isso que nós pregamos. Eles se escandalizam e nos chamam de loucos, mas é isso que nós pregamos: Cristo crucificado, porque esse é o evangelho verdadeiro e só isso pode salvar. Milagres não vão salvar, filosofia não vai salvar. O que salva é a cruz de Cristo, e é isso que nós pregamos. Então é fundamental isso. Não adianta você falar de Jesus para alguém e não falar da cruz. Você chegar e disser para a pessoa: olha, Jesus é maravilhoso, Ele tem um plano para a sua vida, Jesus ama você, e olha, você tem que segui-lo. Isso aí é muito lindo, é bonitinho, mas isso não é evangelizar. É dizer que Jesus é um exemplo, só isso. Para evangelizar, você tem que falar sobre a cruz, dizer: Cristo foi pendurado num madeiro, Ele padeceu, Ele morreu na cruz, e explicar o significado disso. Ele morreu na cruz porque o salário do pecado é a morte, e Ele recebeu esse salário no nosso lugar. Essa morte foi uma morte substitutiva. Quem tinha que morrer era eu, mas Ele morreu em nosso lugar. Então eu tenho que explicar essas coisas para a pessoa. A Bíblia fala: todos pecaram e estão destituídos da graça, da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, que nunca pecou, recebeu esse salário em meu lugar. E com isso, então, Ele obteve o perdão dos pecados. Para que eu me beneficie dessa morte substitutiva, eu tenho que crer nele. Então é necessário dizer essas coisas. Sem isso não há evangelização. Veja a sequência aí. Jesus também é o ressurreto. Nós aprendemos também isso. Ele foi levantado dentre os mortos, e estudamos isso aí, a importância disso também. O Senhor está vivo. Ele não está vivo no nosso coração, na nossa memória, não é isso. Ele está literalmente vivo em carne e ossos. O autor aqui diz que eles comeram com Ele. O Senhor Jesus não apareceu numa visão, num momento de êxtase, num sonho, não foi isso. O Senhor Jesus apareceu como eu estou diante de vocês agora aqui. Foi assim que Ele apareceu. Ele não apareceu envolto num halo de luz, nada disso. Ele apareceu a eles como eu estou aqui diante de vocês agora, desse jeito aqui. E Ele sentou ali com eles e comeu com eles, e falou com eles, e conversou com eles durante 40 dias. E os instruiu falando acerca do reino. Ali o Senhor em carne e ossos, Ele apareceu a eles. Não foi uma ilusão coletiva, não foi um sonho, uma alucinação, algo num momento ali de êxtase ali, um transe espiritual e viram Jesus, nada disso. Ele apareceu literalmente, como vocês estão me vendo agora. Ele andou ali com eles. Se esse evento fosse repetido agora, o Senhor estaria aqui, tomando um café conosco lá embaixo, comendo bolo ali com a gente, tomando café conosco. Era assim, assim foi a ressurreição. E Pedro realça isso: nós comemos com Ele, nós andamos com Ele, nós o vimos. Então essa é a ressurreição de Cristo, Ele está vivo. E o Evangelho envolve isso. O Evangelho envolve o seguinte, é resumido por Paulo em 1 Coríntios 15. Ele fala: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho, 1 Coríntios 15. É assim, o coração do Evangelho é isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quem crê nisso é salvo. Quem não crê está condenado. É muito simples o Evangelho. Quem crê nisso é salvo. Quem não crê já está condenado. O Evangelho tem um lado amargo. E o lado amargo é esse: quem não crê nisso está condenado. Não tem jeito. Não tem como negociar isso. Não tem como negociar isso. Não há pensamentos, elucubrações, ideias novas. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. O coração do Evangelho é esse. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Você crê nisso? Eu creio.
creio que Cristo morreu pelos meus pecados, ressuscitou, está vivo, voltará. Eu creio em Cristo, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, eu creio nele, nele só. Não creio nas minhas obras, não creio na minha justiça própria, não creio na minha religiosidade, não creio nas ofertas que eu dou na igreja, nada disso. Eu creio nele apenas. Ele realizou uma obra por mim e eu deposito nele só a minha confiança de vida eterna. É isso, eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, creio que Ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo, Ele é o meu Rei, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu confio nele só. É isso? Você é salvo. Você é salvo e nada pode mudar isso, nada. Se você não crê nisso, lamento. Você pode morrer dentro da igreja, você não será salvo, está perdido eternamente. Então nós temos que avaliar nossa vida. O apóstolo Paulo fala: examinai-vos e vede se estáis na fé. Nós temos que avaliar isso, porque pode acontecer de nós passarmos a vida inteira ouvindo essas coisas e não recebê-las no nosso coração. Então nós temos que nos avaliar para ver se nós somos crentes mesmo. E quando formos evangelizar, nós temos que dizer essas coisas para as pessoas. Elas não vão gostar. Elas não vão gostar. Por mais educado, polido, dócil, amigável que você seja, elas não vão gostar. Elas vão te tratar, talvez, os mais educados vão tratar você bem, não, obrigado, tal. Mas a maioria vai se afastar disso. Não se assuste, é assim mesmo. Isso é normal. Os judeus pedem sinais e os gregos filosofia. Eles querem isso. O que o povo quer é isso: sinais, milagres, portentos ou discussões filosóficas. É isso que eles querem, só isso. Nós não temos isso para dar. Nós oferecemos a cruz, só, nada além disso. Muito bem. No 42 aprendemos que Jesus é o comissionador. É Ele quem nos envia, Ele enviou Pedro, é Ele quem nos envia também. Por que isso é importante? Isso não é tão importante para a pessoa que escuta o Evangelho. Isso é importante para a pessoa que proclama o Evangelho. Por quê? Se Jesus é o comissionador, eu sou quem? Eu sou apenas um porta-voz. Eu não sou a voz, eu sou o porta-voz. E como porta-voz, eu não posso mudar a mensagem que eu recebi. Se eu mudar a mensagem que eu recebi, eu estarei sendo desleal à voz, ao comissionador. Então tem que lembrar disso. Jesus é o comissionador. O que eu falo não são coisas que eu inventei. O que eu falo não são coisas que os homens inventaram. Eu falo coisas que o Senhor ensinou. Isso é importante por quê? Porque as pessoas estão adulterando o Evangelho, estão mudando a mensagem. Isso não pode ser feito. Muito bem. Chegamos no 42 que diz: Jesus é o juiz também. Aprendemos isso também, que Jesus é o juiz de vivos e de mortos, ou seja, não há como escapar do seu julgamento. Ele é juiz de vivos e de mortos. Ninguém escapará do juízo do Senhor. E estudamos isso também aqui, vimos vários textos falando sobre isso, e chegamos no finalzinho, no último versículo. No último versículo, versículo 43, nós aprendemos, em primeiro lugar, que Jesus é o prometido. Veja aí o versículo 43, o que diz. Fala assim, 43. Dele, todos os profetas dão testemunho. Vejam aí. Dele, todos os profetas dão testemunho. Esse pedacinho serve de base para a afirmação de que Jesus é o prometido. Veja aí um texto paralelo que fala sobre isso, é o texto de Romanos 1. Veja Romanos 1, versículos 1 a 3. Acompanhem na sua Bíblia, Romanos 1, de 1 a 3. Veja o que diz aí, Romanos 1, de 1 a 3. O apóstolo Paulo faz uma introdução grande aqui em Romanos e ele realça isso. Olha aí o que diz. Fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
Agora notem o que ele vai falar sobre o Evangelho. Vejam o que ele diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Veja o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o Evangelho que nós pregamos sobre Cristo foi prometido no Antigo Testamento, nas páginas do Antigo Testamento. E vejam o versículo 3, vejam aí o centro de tudo. Esse Evangelho é o Evangelho que diz respeito ao seu Filho. Ele é o centro do Evangelho. O Evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E aí ele prossegue falando também que ele é o Filho de Deus. Então notem, o apóstolo Paulo entendeu que no Antigo Testamento havia ali promessas sobre o Evangelho, e essas promessas se focalizavam especialmente no descendente de Davi, Jesus Cristo. E ele realmente disse isso. Ele disse o seguinte para os seus opositores, os judeus da sua época. Ele disse o seguinte: olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele diz, ele realça isso. Ele se apresenta como aquele que foi prometido nas páginas do Antigo Testamento. É interessante notar isso, é curioso, porque para perceber isso é necessário que haja uma ação sobrenatural de Deus. É curioso, eu estava lendo alguns anos atrás uma discussão que aconteceu na Idade Média entre um judeu, um rabino judeu, e um teólogo católico. Idade Média não havia ainda acontecido a Reforma Protestante, então o cristianismo era representado pela vertente ocidental, a católica romana, e pela vertente oriental, a Igreja Ortodoxa grega. Não havia protestantismo. E esse rabino foi chamado para debater com um teólogo romanista, católico, e esse teólogo católico dizia o seguinte: olha, o reino de Cristo é um reino que se estende pelo mundo todo, é um reino que domina o mundo todo. E o rabino disse o seguinte: olha, eu acho estranho você dizer isso, porque até onde nós sabemos, o rabino disse, até onde nós sabemos, o domínio do cristianismo, que você chama aí do reino de Cristo, que esse era o entendimento medieval, né? Depois espiritualizaram isso. Ele diz: olha, esse reino que você fala que é o reino de Cristo, na verdade, o que nós vemos é que ele domina, esse reino se estende somente pela área que antigamente era dominada pelo Império Romano. Só isso. Aliás, até menos, porque o Império Romano dominava todo o Oriente Médio, o Império Romano dominava todo o norte da África, e agora nós vemos que o cristianismo domina somente a Europa ocidental. Toda a parte da Mesopotâmia está nas mãos dos muçulmanos, todo o norte da África está nas mãos dos muçulmanos, o Oriente Médio, tudo nas mãos dos muçulmanos. Eu não entendo como você pode dizer que esse reino de Cristo terreno, conforme vocês anunciam, é um reino universal. É um reino até pequeno, se nós compararmos com todo o restante do mundo. Há muitas regiões onde Cristo não é sequer conhecido. Então ficaram muito bravos com o rabino, porque ele estava certo. Essa visão do reino de Cristo, uma visão amilenista, está equivocada, é ridículo, não tem sentido isso, é óbvio. Mas o rabino, nesse debate, ele disse uma coisa que aí chama atenção. Ele fala o seguinte: olha, aliás, tem um detalhe que eu quero dizer aqui para vocês. Ele fala assim: no Antigo Testamento, ele disse durante o debate, no Antigo Testamento, a figura do Messias é secundária. Vocês pensam que no Antigo Testamento a figura do Messias é uma figura central? Não é. Os judeus até esperam o Messias, mas ele não é essa figura tão importante que vocês aí anunciam, crendo que ele é o centro de todo o Antigo Testamento. Não. Para nós judeus, dentro da nossa religião,
O centro da nossa adoração, o centro da nossa fé não é isso aí. O Messias é um personagem aí, secundário, como um profeta, sei lá, especial, que pode surgir aí, que surgirá aí em algum momento, mas ele não é essa figura tão importante, tão crucial que vocês falam tanto. Então, quando o judeu disse isso, claro, tinham dado salvo-conduto para o judeu e tudo mais, mas não adiantou nada, mataram o judeu assim mesmo. Enfim, o fato é que é interessante notar a visão dele. Esse rabino judeu, ele não conseguia, por mais que ele fosse um conhecedor profundo do Antigo Testamento, ele não conseguia perceber a centralidade de Cristo no Antigo Testamento. Ele não conseguia. Para que ele conseguisse perceber isso, seria necessária uma transformação no coração dele, para que ele pudesse ver Cristo ali. Nós que somos crentes, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos Cristo ali. Já no comecinho, Gênesis 3,15, que é chamado de proto-evangelho. Quando nós lemos Gênesis 3,15, nós vemos o Senhor dizendo para a serpente: olha, o filho da mulher vai esmagar a sua cabeça. E quando ele esmagar a sua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele. Quando nós lemos esse versículo, Gênesis 3,15, imediatamente nós lembramos da cruz. O Senhor foi ferido. A serpente o feriu, ele morreu. O filho da mulher prometido, ele morreu nesse processo em que ele estava esmagando a cabeça da serpente. Nós entendemos, é Cristo que está sendo mencionado aqui. E vemos Cristo em vários momentos, inúmeros momentos no Antigo Testamento. Mas os judeus, mesmo aquele rabino, conhecedor tão profundo do Antigo Testamento, não via a centralidade de Cristo ali. E é interessante, nem os discípulos de Jesus viam. Nem os discípulos de Jesus viam. Então, é curioso observar isso. Os profetas dão testemunho de Jesus, mas as pessoas não conseguem ver isso no Antigo Testamento. Veja, vamos abrir em Lucas 24. Vejam só que interessante isso aqui. Deixa sua Bíblia aberta em Lucas 24. Note o que diz aí o texto, Lucas 24. Eu vou ler para vocês os versículos 25, 26 e 27. Lucas 24. Lucas 24, 25, 26 e 27. Então fala assim. Notem aqui. Jesus ressurreto está conversando com os discípulos no caminho de Emaús, ok? Eles não reconheceram Jesus. E Jesus está conversando com eles e eles disseram o que aconteceu, que tinham matado Jesus de Nazaré. Vejam então o que Jesus fala para eles aí nos versículos 25, 26 e 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios. O que é nécio? Se eu tivesse um filho, ia chamar Nécio Granconato. O que é nécio? Tolo. Olha que pesado, né? Palavras machucam. Não pode, né? Notem, ele diz: vocês são tolos. Vocês são nécios. Vocês são, em outras palavras, vocês mostram uma imensa estupidez. Ele diz, e ele prossegue: nécios e tardos de coração. O que é tardo? O que é tardo? O que é tardo? É alguém lerdo, demorado. Isso é um tardo. Vocês são tardos de coração, ou seja, o coração de vocês é lento. O coração de vocês é uma tartaruga, né? É uma tartaruga manca. Vocês são lentos, vocês não estão rápidos nessas questões. Ele fala, o coração de vocês é lento para quê? Veja o que diz aí. Vocês são tolos, são meio tontos e são lerdos. Para quê? Está escrito aí, não está? O que está escrito aí? Vocês são lentos para crer, são demorados demais. Eu estive com vocês esses anos todos, ensinando, mostrando, falando. Vocês são muito lentos.
são tartarugas sonolentas, tartarugas que tomaram Rivotril. Não é possível. Não é possível. Lentos demais. E vejam, lentos para quê? Fala assim, para crer tudo que os profetas disseram. Era o problema daquele judeu na Idade Média. Ele não via, não cria, estava vendo as coisas lá, mas não entendia. Era tolo, era nécio, era lento. Ele prossegue: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês não sabiam disso? Vocês não sabiam que o Cristo tinha que padecer? Os profetas não cansaram de escrever sobre isso. Vocês não viram isso? Vocês lembram do eunuco? Voltando para casa, quando Filipe se aproximou do carro, ele estava lendo Isaías 53. Um texto claro sobre o Messias. O que o eunuco perguntou? Olha, eu estou lendo aqui esse texto. Do que esse profeta está falando? Ele está falando sobre ele ou sobre algum outro? Eunuco, você é um homem instruído no Antigo Testamento. Você é um temente a Deus, você está filiado ao judaísmo. Você só não é circuncidado porque você é eunuco. Mas você é um homem ligado ao judaísmo profundamente. E você não sabe o que isso aqui está dizendo? Isaías 53, meu Deus! E você pergunta se é o profeta ou algum outro? Tolos, nécios, lentos de coração. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora vejam o que vem agora. E começando por Moisés. O que é Moisés? O que é começando por Moisés? O que é Moisés? Profetas? Moisés são os profetas? O Pentateuco. O Moisés é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é Moisés, é uma referência aos escritos de Moisés. Vejam, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Ele pegou o Antigo Testamento inteiro. Foi uma aula de panorama do Antigo Testamento. Foi um cadete ali no caminho de Emaús. Ele explicando um panorama bíblico, uma aula de cristologia no Antigo Testamento. E ele prossegue: expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como aquele rabino não via? Como? Simples, nécios e tardos de coração. O texto mostra claramente, olha, é possível ver Cristo no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, em todos os profetas, no Pentateuco inteiro, é possível ver a pessoa de Cristo ali prometida ali. E Pedro realça isso. Pedro realça isso até porque aquelas pessoas que o estavam ouvindo, Cornélio pelo menos, sendo quase um prosélito, conheciam o Antigo Testamento. E ele fala, olha, Cristo aparece nessas páginas. Nessas páginas ele é mencionado desde o comecinho, desde Gênesis até o final. Agora notem que interessante aparece aí. Vejam aí, Lucas 24, é o mesmo capítulo. Vire aí as páginas, acho que tem que ver, a minha não tem que virar não. Versículos 44 e 45. Veja o que fala aí. 44 e 45. Olha só, repetindo isso. Veja o que diz. A seguir, aqui já não está no caminho de Emaús. Aqui já está com os discípulos todos. Aí já muda o quadro. Aí Jesus agora está com os discípulos todos. Veja aí o versículo 44. A seguir Jesus lhes disse: estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sobrou alguma coisa? Ou seja, o Antigo Testamento inteiro fala sobre mim. Agora vejam o 45, o que faltou para aquele rabino.
O que faltou para o rabino da Idade Média? Fala assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que faltou para ele? Faltou uma ação sobrenatural de Deus abrindo a mente. Aquele rabino era burro? Não. Era inteligente? Muito. Mas o que faltava para ele? Um milagre, né? Quem faz isso? Quem faz isso? Só Deus pode fazer. Cristo fez isso com os discípulos. Os discípulos conheciam o Antigo Testamento? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito! Mas eles ainda não tinham entendido. Então Cristo abriu o entendimento deles. Aí eles entenderam as Escrituras. Não é maravilhoso isso? Maravilhoso isso. Por que você acha que você se converteu? Que você é mais inteligente que os outros? Tem um monte de gente mais inteligente que você, posso garantir. Tem um monte de gente mais inteligente que você que ouviu o Evangelho e não aceitou. Gente muito mais inteligente que você. Por que você aceitou? Você é mais inteligente? Não. Quem fez isso? Em você. Quem fez em você? Deus. Deus fez isso em você. Ele abriu o seu entendimento. Aí você viu, aí você enxergou, aí você creu. Então é muito importante notar isso aí. Então veja, Jesus é o prometido no Antigo Testamento, mas só é possível entender e assimilar isso aqueles em quem ele trabalha no coração. Aí essa pessoa consegue ver, consegue entender. Aí a pessoa lê Isaías 53 e fala: Senhor, é Jesus. Ela lê aquele texto do lado do eunuco, Isaías 53, ela fala: é Jesus. Ela lê o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? É Jesus. Transpassaram minhas mãos e meus pés. É Jesus. Ele percebe as Escrituras falando sobre o Messias. Muito bem. Tudo bem até aqui? Apareceu já lá? Já. Então Jesus é o comissionador, Jesus é o juiz, já falamos, e Jesus é o prometido. Então nós podemos dizer isso para as pessoas: olha, no Antigo Testamento o Senhor prometeu isso. Em cada sacrifício que era feito naquele altar havia um símbolo. Era um símbolo do Cordeiro de Deus que viria um dia e tiraria o pecado do mundo, que morreria em nosso lugar. Aquele cordeiro que foi morto na Páscoa, cujo sangue foi colocado nas portas, aquilo era um símbolo apontando para o Messias. E assim então, nós podemos falar de Jesus usando o Antigo Testamento. Nós podemos falar de Cristo usando o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala sobre Ele. É possível ali mostrar para as pessoas a realidade do Evangelho no Antigo Testamento. Isso é bom para evangelizar judeu, por exemplo. Judeus que não creem no Novo Testamento, você pode usar o Antigo Testamento para evangelizá-los. Porque a mensagem da cruz está no Antigo Testamento, em todo ele. Bem, então chega agora no finalzinho. O que termina dizendo aí o versículo 43? O que o versículo 43 diz? É mais uma informação sobre Jesus que nós temos que falar. O que diz aí? Finalzinho do 43. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Jesus é quem? Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Quem é Jesus? O Salvador. Você pode dizer também, ele é o perdoador, ou dizer o Salvador. Porque remissão de pecados é perdão de pecados. Redentor. Ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o perdoador. Nós temos que dizer isso. Na nossa apresentação do Evangelho, temos que dizer isso. Jesus é o Salvador. Então vejam aí, é interessante observar, Lucas 24, é o mesmo capítulo que vocês estão abertos aí, os versículos 46, 47, 48, que estão servindo aí de base para essas coisas todas. 46, 47, 48.
Veja o que fala aí, já estamos usando Lucas 24 já, vários versículos. Fala assim: e lhes disse, assim está escrito, isso no Antigo Testamento, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para o quê? Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Vejam como isso é central. Olha, era necessário que tudo isso acontecesse. O Antigo Testamento fala sobre isso e fala da necessidade de se pregar arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Cristo é aquele por meio de quem nós temos o perdão dos pecados. A palavrinha que aparece aqui, no versículo 43 de Atos 10, é a palavrinha áfesis, significa perdão e libertação de culpa. Isso é áfesis. Por meio de Cristo, nós temos o perdão e a libertação da culpa. Nós somos culpados? Somos. Todos pecaram. E sendo pecadores, temos culpa. Quando nós cremos em Cristo, então nós recebemos a remissão dos pecados. Áfesis. Remissão dos pecados. Perdão. Áfesis, libertação da culpa. Culpa gera o quê? Culpa gera castigo. Se eu sou liberto da culpa, automaticamente eu sou liberto do quê? Do castigo. Então isso é áfesis. Eu sou perdoado e a minha culpa é removida. Se a minha culpa é removida, nenhuma condenação há mais para mim. Ele me perdoou, Ele me salvou. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Então esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. Quando eu disser isso para as pessoas, elas vão entender que existe um apelinho embutido. Eu digo assim, olha, Jesus Cristo é o ungido de Deus, que foi rejeitado, pendurado no madeiro, ressuscitou ao terceiro dia e ordenou que o seu evangelho fosse pregado, porque um dia ele vai julgar vivos e mortos. Lembre-se, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento e por meio da fé nele, quem crê nele, recebe o perdão de pecados, a anulação da sua culpa e, consequentemente, o livramento do castigo eterno. É isso. Esse é o evangelho. Você fala isso para a pessoa, automaticamente tem um convite embutido aí. Tem um convitinho aí. Quem crê nele recebe o perdão de pecados. A pessoa se sente cobrada nessa hora. Quem não crê nele não recebe o perdão de pecados. Quem crê recebe. A pessoa vai pensar, ai, 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 eu não creio. Você não crê? Então você não tem o perdão de pecados. Você ainda está nas suas culpas e a condenação ainda paira sobre você. Você não tem o perdão. Mas eu nunca fiz nada errado. Fez sim, fez sim. Você é pecador como todo mundo e você está condenado. É pela fé nele que você vai ser liberto da culpa e da condenação. É só por meio da fé nele. Sem crer nele, você não receberá essas coisas. Então a pessoa imediatamente, ela percebe um convite à fé. E ela vai dizer sim ou não a esse convite. Sempre que você pregar o evangelho assim, com essas coisas, sempre, você nem precisa fazer apelo. Nem precisa fazer apelo. Porque o apelo já está embutido. Eu me lembro que uma vez eu estava trazendo um pedreiro aqui na igreja, era um eletricista e pintor. Eu estava com ele no carro. E ele, no caminho, ele perguntou sobre a igreja. Essa igreja é igual, né? Todas as... Tem o crente, tem o católico, né, e tal. E começou essa conversa. E eu comecei a pregar o evangelho para ele. E no finalzinho eu falei, quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê está condenado. Não há esperança para quem não crê. E parei de falar.
Ele ficou quieto. Eu até escutava os mecanismos girando assim na cabeça dele. Só que eu dirigindo assim. Ele lá quieto, não falava. Juntando as pecinhas, né? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo nessa hora de silêncio? O que vocês acham? Não falei mais nada. Só disse isso. No finalzinho da minha pregação falei isso. Ele não podia pular do carro, né? Lá na Fernão Dias. O que ele estava pensando? Eu não creio. E agora? Será que... Então, pelo que ele falou, eu estou condenado. O que eu vou fazer? Ele pensando. E eu não falei mais nada. Nada. Fiquei quieto. Agora, minha vez passou, né? Agora eu toquei a bola para quem? Agora eu toquei a bola para o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer? Não sei. Aí ele, você viu como a gasolina subiu de preço? Eu falei, subiu. Cumpri meu dever. Lá no coraçãozinho dele, sem eu fazer apelo nenhum, ele disse sim ou não. Naquele momento ali, no carro, naquela hora, ele ouvindo isso, dentro dele, naquela hora, ele disse sim ou não. Mas isso não é mais problema meu. Pode ser que tenha sido um não temporário. Pode ser que no futuro ele diga sim. Mas naquele momento, que resposta ele deu? Não. Ok? Vamos em frente. Gasolina subiu de preço, né? Vamos tocar a vida, né? Vamos seguir a vida. Passou. Vamos seguir a vida. Triste, mas é assim. Muito bem. Aqui então nós terminamos o sermão de Pedro. Ok? Sermão pequenininho, mas completo, né? Completinho. Quem evangelizou nessa semana? Alguém evangelizou nessa semana? Alguém levanta a mão. Quem evangelizou nessa semana? Bem alto. Uma pessoa só. Uau, o Abadio tá... Duas pessoas. Só duas, três, quatro. 4 pessoas? Pouco, né? Pouco. Mas notem bem, vocês falaram essas coisas? Vocês falaram que Jesus morreu e ressuscitou? Falou, Abadio? Falou, né? Você falou, Breno? Não foi Breno, foi... Você falou? Falou mesmo? Falou. Quem mais levantou a mão? Você falou, Júlio? Falou direito? Falou? Jimmy, você falou? Falou direito? Em espanhol e em português? E nos dois, pregou em línguas, né? Ok. Muito bem, importante. Gente, nós temos que compartilhar o Evangelho com mais frequência. É uma taxa muito baixa, né? Uma taxa muito baixa aqui de Evangelho. É fácil, é simples. Sempre tem essa oportunidade de falar. Nós podemos falar para as pessoas. Qualquer pessoa que apareça diante de nós, às vezes até a pessoa dá chance, a pessoa até pede. A pessoa até pede para a gente falar. Então, surgindo a oportunidade, compartilhe. Se a pessoa não quiser mais ouvir, pare. Não tem problema. Mas é importante falar e, quando for falar, dizer essas coisas aqui. Centralizar nisso. Não fique falando, olha, minha igreja é legal, tem uns hinos tão bonitos, nossa, a gente sai de lá... Isso aí não é evangelizar. Fazer propaganda da igreja não é evangelizar. Falar que Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, isso não é evangelizar. Dizer que... olha, Deus quer o melhor para você, e esse tipo de coisa, gente, isso é massagear o ego da pessoa, não é evangelizar. Evangelizar é apresentar essas coisas, isto sim. Fazendo isso, você estará evangelizando como os apóstolos faziam. Muito bem, na semana que vem então, nós vamos ver o que aconteceu depois dessa pregação. Essa pregação teve sucesso total. Total. Nós vamos aprender em Atos 10, 44 a 48, que eu pensei que eu ia ensinar hoje. Nós vamos aprender o que aconteceu. Tem várias lições aqui que eu elenquei e que eu quero compartilhar com vocês a partir de domingo que vem. Olha as lições que eu vou ensinar para vocês. As lições que eu vou ensinar para vocês são as seguintes. Primeiro, o Espírito Santo foi dado durante a pregação do Evangelho. Olha que legal. Mas não tinha que pular e dançar e fazer jejum? Não. Não.
O Espírito Santo foi dado durante a pregação do Evangelho. Não tiveram que fazer nada para receber o Espírito Santo. Nada. Eles receberam o Espírito Santo na hora. O Evangelho pregado, eles creram na hora receber o Espírito Santo. É importante essa lição e vamos aprender mais sobre isso. Cuidado com os enganos, cuidado com as invenções modernas, cuidado com as mentiras que colocam pesos, fardos, que escravizam os crentes e enchem os crentes de culpa, de peso, de fardos terríveis para carregar a vida inteira buscando algo que já receberam quando creram em Cristo. Cuidado com a escravidão. O diabo quer isso, escravizar você, tirar a sua paz, encher você de culpa e transformar você num arremedo da verdade. Quer que você seja alguém que faça teatros. Bala, 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 bala. Isso é teatro. Ele quer transformar você nisso, num fake believer. Um fake believer. É isso que ele quer fazer. Que você apresente teatros diante das pessoas, coisas falsas, representações teatrais vazias. Ele quer isso, ele quer zombar da verdade. Então não entre nessa. O Espírito Santo foi dado durante a pregação do Evangelho. Ninguém teve que correr atrás disso. Número 2, o Espírito Santo foi dado a quem ele jamais fora prometido. Nós vamos ver isso aqui, é impressionante isso aqui. O Espírito Santo foi dado a quem ele jamais fora prometido. O Espírito Santo foi prometido aos judeus. Nós aprendemos em Ezequiel 36 que o Espírito Santo foi prometido aos judeus. Agora ele é dado aos gentios. Não foi à toa. A Bíblia fala, o texto fala que nós vamos estudar, fala que os judeus crentes que estavam com Pedro, esses 6 homens que estavam com Pedro, ficaram confusos. E é interessante. A tradução fala que eles ficaram admirados. Quando eu estou estudando a Bíblia, né, eu faço um joguinho comigo, eu faço um joguinho assim. Como eu estudei muito tempo grego, ainda estudo, eu quando vejo uma palavrinha traduzida, eu falo assim, já sei que palavrinha que é. Já sei que palavrinha que é. Essa palavrinha é tal. Eu pensei que era o verbo taumazo, admirar-se, maravilhar-se. Quando eu fui olhar, não era esse verbo. Eles não ficaram admirados no sentido do verbo que eu tinha imaginado. Eles se admiraram de um jeito que eles ficaram... A palavra significa olhar para uma coisa e não ver sentido. Olhar para algo e não ver sentido. Não é só ficar admirado, é ficar confuso. Os judeus que estavam com Pedro, quando viram aquilo, eles ficaram admirados e confusos, porque para eles não fazia sentido. Gentil recebendo o Espírito Santo? Para eles não fazia sentido. Era como se eles estivessem vendo, sei lá, um cachorro falando. Um cachorro falando. É como se eles estivessem vendo o pastor Thomas com cabelo. Que isso? Não existe isso. É como se eles estivessem vendo o Puff torcendo para o Palmeiras. Palmeiras. Não faz sentido nenhum. Essa é a admiração. Não é uma admiração de quem acha lindo. Você vê fogos de artifício, você vê um quadro, você fica admirado. Que lindo! Não foi isso. Eles ficaram admirados no sentido de perplexos, olhando, mas o que é isso? Não faz sentido isso. Essa foi a admiração. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca foi prometido aos gentios, somente aos judeus, conforme nós vamos aprender. Terceira lição, o Espírito Santo foi dado numa reprodução do Pentecoste judaico. Foi igual. Pedro falou que foi igual. Por quê? Vamos aprender por quê. 4. O Espírito Santo foi dado como fundamento para o batismo nas águas. Quem pode ser batizado nas águas? Quem? Quem foi batizado? Pelo Espírito Santo. Claro. O batismo nas águas é um símbolo de lavagem. E o que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre a pessoa? Ele lava. Então, o Espírito Santo foi dado como fundamento para o batismo nas águas. A pessoa primeiro é batizada pelo Espírito Santo, depois é batizada nas águas. Ela vai dizer, olhem o que o Espírito Santo fez comigo. Ele me lavou, ele me batizou, ele me regenerou, ele me transformou. Isso aconteceu comigo e eu estou proclamando isso para vocês através desse gesto aqui, que é o batismo. E por último,
O Espírito Santo foi dado para promover uma comunhão mais intensa. Esse é um dos objetivos do Espírito Santo, promover uma comunhão mais intensa. Tendo o Espírito Santo habitando em mim, quando o Espírito Santo habita em mim, eu não consigo ter comunhão intensa com o mundo. Eu não consigo. Quem é crente aqui sabe do que eu estou falando. É outro planeta. É outro planeta. Quem é batizado pelo Espírito Santo, aquele em quem o Espírito Santo habita, ele não consegue se sentir à vontade com as pessoas que não são crentes. Por mais que o ambiente seja bom, por mais que o ambiente seja... Não dá. É outro planeta. É outro mundo. São outros valores. É um marciano vivendo em Plutão. A atmosfera é diferente. O ar é diferente. Eu não consigo estar plenamente à vontade. Agora, quando eu estou com os meus irmãos... gente, desculpa. Quando eu estou com os meus irmãos, aí, estou na minha casa, é uma comunhão santa, viva, eu me sinto feliz, restaurado, consolado, alegre, é maravilhoso estar com os irmãos. E o Espírito Santo foi dado para isso também, para criar um novo povo. Ele nos batiza em um só corpo. Olha isso. Ele nos batiza em um só corpo, a comunidade dos salvos. Ele nos inclui na comunidade dos salvos. Nós somos parte dessa comunidade. Então essa comunidade passa a ser o nosso povo, a nossa família. Nós queremos estar com essas pessoas. É muito estranho a pessoa que fala que é crente e vem à igreja pela orelha. Não é normal. Desculpem, mas essa pessoa não é crente. Não é possível. A salvação é por ir na igreja? Não é isso. Mas o salvo, ele deseja estar com seus irmãos, porque o Espírito Santo habita nele. Ele quer estar com os irmãos. Ele não vê a hora de sair correndo do mundo para estar com os irmãos. Não vê. Ele se sente feliz com isso, restaurado, alegre. É algo santo, puro, feliz. É assim que ele se sente. E isso só por causa da ação do Espírito Santo na pessoa. E vamos aprender isso também. Enfim, temos várias lições aí pela frente e vamos começar na semana que vem esse último parágrafo. Aí termina o capítulo 10 de Atos.